Olá, turminha! Hoje, sexta-feira, 1 de outubro, gente. Daqui a 12 dias é Dia das Crianças. Daqui a 15 dias é Dia dos Professores. Nosso dia, né? Então, esse mês é nosso. A gente divide esse mês, né? Dia das Crianças e Dia dos Professores. Mês de outubro. Pois bem, iniciando o mês de outubro, na sexta-feira, trago para vocês a nossa aula de produção de texto. Então, vamos lá. Na última aula que eu deixei para vocês, que foi no dia 10 de setembro, deixei para vocês uma atividade. Dia 10 de setembro. Agora vocês me pegaram. Deixei para vocês uma atividade na folhinha, tá? Aí dei a opção de que quem quisesse imprimir, podia imprimir. Quem não quisesse, copiava apenas as perguntas e respondia, tá? Ficava aí a critério de vocês, a escolha de vocês e dos pais de vocês, certo? Então, a gente estava falando sobre fábulas. Vocês lembram aqui no nosso livro, né, de produção de texto, falamos sobre aquela fábula do pastor e o lobo. Vocês lembram dessa história? O pastor de ovelhas achava a vida muito monótona, parada. Por isso, inventava de tudo para se distrair. A sua diversão favorita era fingir que estava em apuros. Um lobo! Socorro, socorro! Costumava gritar aos quatro ventos. Quando as pessoas do povoado vinham em seu socorro, encontravam-no perfeitamente seguro, rindo a valer. Um dia apareceu um lobo de verdade na frente do pastor. Desesperado, ele começou a gritar, como sempre fazia. Um lobo! Socorro, socorro! Desta vez, ninguém veio socorrê-lo. E o pastor teve de se esconder em cima de uma moita de espinhos, enquanto o lobo devorava todas as suas ovelhas. Moral da história: quando os mentirosos falam a verdade, ninguém acredita. Pois bem, essa foi a fábula do nosso livro, quando a gente falou sobre gênero fábula. A gente falou que fábula, né, são textos muito comuns na literatura. Em geral, os personagens são animais que apresentam atitudes parecidas com as dos humanos, né? Geralmente, no final da fábula, traz um ensinamento, né? Uma história, uma moral, certo? Onde a gente pode se identificar com o assunto. Pois bem, ainda dentro de fábula, eu deixei para vocês nessa última aula, né, uma outra fábula. O leão e o ratinho. Um leão, cansado de tanto caçar, dormia espichado debaixo da sombra boa de uma árvore. Vieram os ratinhos passear em cima dele e ele acordou. Todos conseguiram fugir, menos um, que o leão prendeu debaixo da pata. Tanto o ratinho pediu e implorou que o leão desistiu de esmagá-lo e deixou que fosse embora. Algum tempo depois, o leão ficou preso na rede de uns caçadores. Não conseguindo se soltar, fazia a floresta inteira tremer com seus urros de raiva. Nisso, apareceu o ratinho e, com seus dentes afiados, roeu as cordas e soltou o leão. Moral da história: uma boa ação ganha outra. Então, essa foi a fábula que eu deixei para vocês. E pedi para que vocês
respondesse algumas questões. Lembrando que ficou a escolha de vocês imprimir ou copiar só as questões, tá certo? Então tinha assim: quem são os personagens da história? O leão e o ratinho. Onde a história se passa? Em uma floresta. Qual o gênero textual apresentado? Gênero fábula. O que o leão estava fazendo para que os ratinhos brincassem em cima dele? Ele dormia. Como o leão prendeu o ratinho? Com uma rede, com um saco ou debaixo da pata? Debaixo da pata, marca um X. Como o ratinho conseguiu escapar do leão? Chorando e gritando? Ou pedindo e implorando? Eu esqueci de marcar essa, gente. Marca aí, tá? Pedindo e implorando. A segunda resposta. Segundo o texto, um tempo depois, o leão ficou preso e não conseguia se soltar. Como ele se salvou da rede dos caçadores? Apareceu o ratinho e, com seus dentes afiados, roeu as cordas. Última pergunta. O que você entendeu sobre a moral da história? Essa última resposta é uma resposta pessoal, tá? Essa daí foi a minha resposta, tá? Recebi de vocês, Brenda me mandou impresso, né? Brendinha imprimiu, colou no caderno e respondeu, certo? E então, essa daí é a minha resposta, tá? Cada um deu a sua resposta, porque aí tá dizendo o que você entendeu sobre a moral da história. Então, eu entendi que quando fazemos o bem, recebemos o bem de volta, tá? Então, essa foi a correção da nossa última atividade, quando eu deixei para vocês, para que ou vocês imprimissem ou copiassem e respondessem as perguntas, certo? Hoje vamos falar sobre mais um gênero, que será o gênero lista. Com certeza vocês conhecem. Provavelmente já fizeram alguma lista, né? Lista dos brinquedos, a lista dos convidados do aniversário, com certeza. Já deve ter visto a mãe fazendo a lista do supermercado. Já devem ter visto a mãe fazendo a lista do que tem para pagar, não é? No mês. Então, vocês conhecem o gênero lista, certo? Então, peguem aí o livro de vocês de produção de texto, para que a gente veja o que é que o livro nos traz sobre o gênero lista, tá? Página 24. Página 24 do nosso livro de produção de texto. Dona Sônia faz compras para casa todos os sábados. Hoje é quinta-feira e ela já está escrevendo tudo o que deve comprar para não se esquecer de nada, nem comprar coisa que não deve. Dona Sônia também estuda educação financeira. Então, tá aí a imagem de Dona Sônia e ela escreveu aí: arroz, macarrão, leite, tomate, ovos, pimentão, queijo, sabão, iogurte, manteiga. Essa é a lista do que Dona Sônia precisa comprar no sábado. As listas têm como finalidade organizar os itens para a atividade a ser realizada, como a lista de alunos numa sala de aula, que existe para controlar a frequência, uma lista de atividades a serem realizadas, que as pessoas geralmente fazem para guiar-se nas tarefas que devem executar, a lista telefônica, que organiza os números de telefone de instituições e prestadoras de serviços e etc. Então, existem vários tipos de lista. Se brincar, existe lista para tudo, gente. Lista dos países, lista dos estados, lista das ruas de um bairro, lista dos bairros de uma cidade,
lista de brincadeiras, lista de cores, lista de maquiagem. Gente, tem lista para tudo, tá? O que o livro nos traz? Ele traz 3 exemplos. Traz aí a lista telefônica, que quase ninguém vê mais hoje em dia, tá? As listas telefônicas praticamente foram extintas, sumiram, né? Desapareceram. Já que o contato que se procura quando não consta na agenda do celular é disponibilizado online, no site de busca ou no site da própria empresa. Então, o que acontece? A lista telefônica, antigamente, existia. Quando a gente folheava, a gente conseguia achar o endereço e o telefone de qualquer estabelecimento comercial que estivesse cadastrado. Qualquer telefone de pessoa que também tivesse cadastrado, certo? Hoje em dia, o que acontece? Se não está gravado na agenda do meu celular, se não está gravado aqui, se não está arquivado, eu posso entrar no Google e pesquisar o endereço que eu quero, o estabelecimento. Vai abrir telefone, endereço, mapa, tudo ali. Então, por isso que as listas telefônicas não existem mais, né? Foram extintas, tá? Mas era uma lista onde continha dados de várias empresas, de várias pessoas. Um outro exemplo que o livro nos traz é a lista de presença. Tem aí dia 22/7/2020. Então, tá aí marcado quem apareceu na aula, na reunião, na igreja, tanto faz, mas é uma lista de presença, tá? Quem compareceu neste dia em algum local. Tem aí Aline Galdino Couto, Ana Beatriz da Costa, Antônio Carlos Alberto da Nóbrega, Bárbara Guzmão Aguilera, Bernardo de Guimarães, Carlos Dantas Barreto, José Gomes da Silva, Juliana de Melo Silva, Laís Nascimento dos Santos, Sérgio Nogueira Assunção. Essas 10 pessoas compareceram em algum local no dia 22/7/2020. É uma lista de presença. A mesma coisa que acontece na sala de aula. Só que aí a gente faz a chamada, né? Brenda, presente. Ana Júlia, presente. Então, o que acontece? Essa é uma lista de presença, tá? Um outro tipo de lista de tantas que a gente já falou aqui só nesse início de assunto, não é? A primeira foi a lista do supermercado de Dona Sônia. A gente falou agora há pouco sobre a lista telefônica, lista de presença. Como eu disse a vocês, existe lista para tudo, não é? Uma lista de eletrodoméstico, uma lista de roupas, uma lista de brinquedos. Então, para tudo que você imaginar, pode ser feita uma lista. Outro exemplo é uma lista de atividades, tá? Vou fazer uma viagem, então vou deixar tudo lá registrado, várias atividades que eu pretendo fazer. Porque aí, ir à praia, se eu fui, marco lá que eu fui à praia. Ir ao cinema, ler pelo menos 3 livros da estante, visitar minha tia, pintar, arrumar o guarda-roupa, comprar o presente do meu pai. Então, essa lista aí são de coisas que eu preciso fazer, não é? Mas se eu vou fazer uma viagem, eu vou para tal local, aí eu posso organizar uma lista de passeios. O que é que eu quero ver nesse local? Então, eu faço uma lista, tá? Ainda para viajar, preciso fazer a minha mala. Então, eu posso fazer uma lista também das roupas que vai ser necessário. Tá? Se eu quero ir à praia, eu tenho que levar roupa de praia. Uma roupa para ir ao cinema. Se eu pretendo fazer um passeio dentro de um museu ou de um shopping, coloco lá a roupa que eu pretendo levar. O sapato.
Então, eu vou fazer a minha mala de acordo com a minha lista de passeios, certo? Então, listas para tudo, gente. Tudo que a gente imaginar, pode ter certeza que tem uma lista na vida, certo? Bem, para exercitar esse assunto, gênero, lista, né? Que tem como finalidade organizar os itens para a atividade a ser realizada. Vou deixar para vocês as atividades do nosso livro nas páginas 25 e 26. Pega aí o livro, produção de texto, abre na página 25 para acompanhar a explicação da atividade. Página 25, eu tenho atividade 1 e 2. 1. Que tipo de lista as situações abaixo pedem? Aí eu tenho duas imagens aí, tá? Aí você coloca aí na primeira imagem qual o tipo de lista que pode ser feita nessa primeira situação. Na segunda, qual o tipo de lista. Beleza? Lista de não sei o quê. Você responde. 2. Encontre na imagem os elementos que constam no quadro abaixo. No quadro aí tem tênis vermelho, raquete, peça de roupa xadrez, bola de vôlei, joystick, mochila preta, pantufa, bola de tênis, peça de roupa listrada. Você vai ter que circular. Vai ter que encontrar aí nessa bagunça todos esses itens. Agora responda como você conseguiu encontrar os itens que deveriam, sem esquecer nenhum. Como você conseguiu encontrar esses itens? Aí você coloca aí como você conseguiu encontrar esses itens, tá certo? Na página 100, estou viajando aqui, na página 26, tem a atividade 3. Tem aí, leia as listas abaixo e faça a correspondência. Então, eu tenho letra A, B e C. Cada uma corresponde a um tipo de lista. E tenho 3 imagens abaixo, ou seja, mais 3 listas. O que é que vocês vão ter que fazer? Letra A, lista de estudantes de uma sala. Você vai procurar qual é a lista de estudantes e vai colocar a letrinha A no quadradinho. Letra B, lista de frutas. Procura aí dentro dessas listas qual é a lista de frutas e coloca a letra B dentro do quadradinho. C, lista de atividades que precisam ser realizadas. Procura nas 3 listas qual a lista de atividades. Coloca a letra C dentro do quadrado. Muito fácil, gente, tá? É só ter um pouco de atenção para não confundir as listas, não é? Mas é bem tranquila essa atividade, até porque, como eu falei, vocês já conhecem, né? Vocês sabem que tipo de gênero é esse. Vocês já fizeram uma lista, provavelmente. Vocês já viram a mamãe fazendo, o papai. Já viram a lista dos alunos na sala de aula. Então, estão super familiarizados com esse gênero textual, que é o gênero lista. Certo? Então, essa é a nossa atividade, o nosso assunto de hoje, na aula de produção de texto, nessa primeira sexta-feira do mês de outubro. Sexta-feira, 1 de outubro de 2021. Beleza? Então, volto com vocês daqui a pouquinho para a nossa aula de artes. Um cheiro e até daqui a pouco.